Fala, líder! Então vamos lá iniciar a nossa segunda aula dessa nossa minissérie com 3 aulas incríveis e poderosíssimas sobre programação neurolinguística, onde nós vamos explicar para você qual que é o poder da ciência do sucesso, como que você pode utilizar a ciência do sucesso na sua vida. Se você ainda não viu a nossa primeira aula, vai lá, assista a primeira aula, que nela eu vou explicar o que é isso daqui que está desenhado aqui, o que é esse P, o que é esse S, o que é esse A, para você poder entender profundamente essa segunda aula nossa. E se você já assistiu a nossa primeira aula, seja bem-vindo então à nossa segunda aula, onde nós vamos falar sobre como que as nossas programações mentais estão relacionadas com a forma como nós nos relacionamos. Eu sei que pareceu um pouco confuso isso, mas é bem simples, eu vou explicar de um modo bem compreensível para você. Existem 3 formas pelas quais nós nos relatamos, pelas quais nós nos reportamos. E essas 3 formas são como nós nos relatamos ou nos relacionamos com o nosso passado, ou seja, a forma como a gente observa, a forma como a gente olha para o nosso passado, a forma como nós conversamos com nós mesmos, aquilo que a gente acredita de nós, e a forma como nós nos relacionamos com outras pessoas, ou seja, a forma como a gente utiliza para gerar relacionamento com outras pessoas. E diante desses 3 elementos, dessas 3 formas de nós nos relacionar, nós temos o que? A nossa programação mental. E recapitulando um pouco o que a gente aprendeu na aula anterior, nós temos aqui uma situação, e diante dessa situação nós vamos ter uma reação a essa situação. E a reação ela é composta por um pensamento, por um sentimento e por uma ação. E tudo esse complexo, essa nossa programação mental nos conduz para um resultado. Eu vou trazer esse modelo da experiência humana agora dentro desses elementos, com histórias, com causos, para você entender melhor como que tudo isso daqui está influenciando a sua vida, para você ter um futuro melhor, ou influenciando a sua vida para que você não tenha o futuro desejado. Então vamos lá. No primeiro momento, o que nós temos? Vamos falar sobre o passado, uma situação. A situação era o seguinte, o evento externo. Um pai leva o seu filho até a escola. Então isso daí é uma situação, é algo que aconteceu. O pai leva o filho à escola no primeiro dia de aula e deixa o filho lá na escola no primeiro dia de aula. Situação. Porém, diante dessa situação, o que essa criança pensou? Ela teve um pensamento. Ela pensou a seguinte coisa. Ela pensou, o meu pai está me abandonando. Então, a situação ocorreu, ela olhou para a situação e falou, meu pai está me abandonando. E com isso ela se sentiu abandonada, ela se sentiu sozinha, se sentiu solitária. Isso daí trouxe um padrão de comportamento, uma ação para ela. Quando ela entrou na sala de aula, quando ela viu os outros alunos, ao invés de ela se enturmar, ela permaneceu ali reclusa, sentindo-se solitária, sentindo-se abandonada. Isso daí, com o tempo, trouxe o quê? Trouxe um resultado dela ter dificuldade, dessa pessoa ter dificuldade em se relacionar com as outras pessoas, dificuldade de ter bons relacionamentos, justamente porque ela olhou para aquele passado, se sentiu solitária, não se relacionou, não desenvolveu a habilidade de conversar com outras pessoas, e isso daí fez ela ficar socialmente afastada no futuro. Porém, o que ocorre? Quando a gente fala que nós não devemos focar nas situações, mas sim na nossa programação mental, foi justamente o que a gente fez durante a sessão com essa pessoa. Nós voltamos lá no passado, fizemos ela voltar para esse momento, para essa mesma situação, fizemos ela ter um pensamento diferente. Ao invés dela pegar a mesma situação e pensar que ela estava sozinha, que o pai dela estava abandonando ela olhou para aquela situação e deu um significado diferente, ela ressignificou essa visão. Ela pensou da seguinte forma, essa pessoa: o meu pai, na verdade, ele não está me abandonando, porque eu vou encontrar ele depois da escola. Na verdade, o que meu pai está fazendo é me dando a oportunidade para me fazer novos amigos. Está me dando a oportunidade para mim conhecer novas pessoas. Então ele mudou o que ele pensou, ele mudou como ele estava se sentindo e automaticamente ele mudou o comportamento dele. Ele não mudou o passado, porém ele mudou o presente, ele mudou como ele estava reagindo no presente. E ele percebeu que ele poderia ficar mais aberto para conhecer outras pessoas. Na verdade, todos os ambientes eram uma nova oportunidade para fazer novas amizades. E com isso, o que ele fez? Ele começou a se enturmar e perceber que as pessoas também eram completamente receptivas a ele. E mudou completamente o presente dele, mudou a forma como ele estava vivendo no agora. E por isso que é importante nós termos um bom relacionamento com o nosso passado, porque nós podemos olhar para as coisas que aconteceram
e ter boas emoções, ter bons padrões mentais, ter bons comportamentos, onde podemos olhar para as coisas que aconteceram e utilizar isso como uma forma para fazer a gente fracassar em algum âmbito da nossa vida. Um outro exemplo para isso aqui ficar bem nítido para você. Uma pessoa chegou em mim durante a sessão de coaching e falou mais ou menos assim: Silas, eu sou um empresário de sucesso. Toda empresa que eu abro, em pouco tempo ela começa a faturar bastante, ela começa a lucrar bastante, eu começo a ganhar bem. E depois de um certo tempo, que a empresa está tudo certinha, está tudo funcionando ok, eu começo a sabotar a empresa. Eu começo a beber, eu começo a deixar de entregar os trabalhos, eu começo a faltar da empresa. E a hora que eu vejo a empresa, ela afunda, eu fico endividado e eu fico na pior. Eu tenho que ir lá e tenho que começar a abrir uma nova empresa, reestruturar, pagar as dívidas, começa a ficar bem de novo. E o que acontece? Saboto novamente. É a terceira vez que eu estou nesse ciclo de eu erguer uma empresa, toda empresa que eu começo, ela se dá bem, cresce rápido, mas depois eu vou lá e saboto a empresa. E aí eu começo a entrar nessa onda negativa. Então ela identificou que no momento presente dela, essa pessoa estava agindo dessa forma e ela não conseguia controlar isso, ela não conseguia mudar. Eu falava, não, Silas, eu tenho consciência de que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, mas é o que eu vejo que estou fazendo. E o que nós fizemos? Nós vamos entender, então, qual era a programação que estava por detrás, o que tinha acontecido, que estava fazendo ele agir dessa forma. E durante a sessão, utilizando as ferramentas da programação neurolinguística, nós identificamos o seguinte ponto. Uma certa situação no passado, era o Dia dos Pais, e ele tinha feito um presente para o pai dele. Ele fez um projeto, uma maquete, e caprichou, se dedicou bastante para fazer esse presente do pai dele. Ele foi lá e foi dar isso daí para o pai dele no Dia dos Pais. E quando o pai dele pegou isso daí, o pai dele olhou para ele e falou assim: você não fez mais do que a sua obrigação. E isso, essas palavras do pai dele, afetou profundamente ele. O desejo que ele tinha naquele momento era de simplesmente pegar aquela maquete e quebrar. Porém, ele não fez isso. Ele não quebrou aquela maquete, ele não quebrou aquele projeto que ele tinha feito para o pai dele. Porém, ele estava fazendo isso nas empresas dele. Aquela mesma sensação de que ele queria fazer aquilo lá e destruir, ele fazia isso para as empresas. Por quê? Porque inconscientemente, o que ele estava fazendo? Ele ainda estava tentando fazer as empresas para agradar o pai dele. O pai dele olhar para ele e falar assim: não, filho, parabéns, você está conseguindo, para ter um reconhecimento do pai. Assim como ele queria ter o reconhecimento de ter feito aquela maquete. Porém, ali ele não conseguiu, e hoje ele também não estava conseguindo conquistar esse reconhecimento do pai dele. E quando ele fazia o negócio dava certo, ele percebia que não estava conseguindo isso, ele começava a sabotar o processo. Ele começava a, tecnicamente, destruir as próprias empresas. E o que nós fizemos? Nós mudamos o passado? Não mudamos o passado. Nós não mudamos o que aconteceu, nós mudamos a programação mental dele. Nós fizemos ele voltar no passado, entender o que realmente estava acontecendo. Iniciamos um processo do perdão para ele poder perdoar o pai dele por essa situação. E durante o processo do perdão, nós estávamos iniciando as etapas para poder perdoar o pai dele. Ele detectou que, na verdade, ele não tinha que perdoar o pai dele. O que ele tinha que fazer era agradecer ao pai dele. Porque ele percebeu que, na verdade, tudo aquilo que estava acontecendo, a forma como o pai dele falou, realmente não foi a melhor forma, não foi a melhor maneira de dizer: você está fazendo mais do que a sua obrigação. Porém, a intenção por detrás dessas palavras do pai dele, qual que era? Ele detectou que, na verdade, a intenção que o pai dele realmente queria dizer, mas não conseguia dizer, era que o pai dele queria que ele fosse bem, que ele fizesse as coisas dele com bastante capricho, com bastante zelo, porque se ele fizesse a obrigação dele, fizesse tudo certinho, ele ia estar bem financeiramente, ele ia estar bem profissionalmente, ele ia conquistar o sucesso. E era justamente isso que ele vinha fazendo. Ele fazia isso e conseguia se desenvolver, conseguia criar boas empresas. Porém, como a intenção dele era somente agradar o pai dele, ele não percebia, ele ia lá e sabotava. Só que ele descobriu que a melhor forma dele realmente agradar o pai dele era ele criando a empresa e depois mantendo ela. Porque dessa forma ele estava conseguindo de fato fazer o que o pai dele queria que ele fizesse. Então ele fez o quê? Ele mudou a forma como ele estava olhando para o passado, ele mudou o que ele estava pensando, ele mudou o que ele estava sentindo. Ao invés de raiva, ele sentiu gratidão, ele mudou o comportamento dele. Ele entendeu que ele deveria sim criar as empresas e, para continuar agradando o pai dele, ele deveria de fato continuar com a empresa bem. E tudo isso refletiu diretamente no resultado dele. E aqui está a primeira forma pela qual nós nos relacionamos, como nós nos relacionamos com o nosso passado. Nós não podemos mudar o passado, não podemos mudar o que aconteceu, não podemos mudar a situação.
Porém, se algo que aconteceu no seu passado está te afetando, está interferindo na sua vida, está fazendo você ficar com raiva, com ódio, com rancor, está fazendo você ficar mal, está fazendo você destruir os seus resultados, o problema não está no que aconteceu. O problema está na forma como você está lidando com tudo isso. E quando você consegue ter essa visão, fica muito mais fácil para você poder olhar para todo esse passado e com as ferramentas certas da programação neurolinguística fazer essa ressignificação, fazer essa mudança profunda dentro de você para mudar então toda a sua vida daqui para frente. Não mudamos o passado, mas podemos mudar como você está lidando com as situações daqui para frente. E depois disso, de como nós nos relacionamos com o passado, nós temos a segunda forma pela qual nós nos relacionamos, que é como nós nos relacionamos com nós mesmos. Ou seja, quando você está em frente ao espelho no banheiro, o que você diz para você? O que você pensa sobre você mesmo quando você está se olhando no espelho? Você pensa as coisas boas, você pensa coisas negativas? Você tem uma autoimagem positiva, você tem uma autoimagem negativa, você tem até medo de olhar no espelho. O que você pensa diante de você? Como que é o diálogo que você tem consigo mesmo, como você se relaciona com você? Porque uma coisa é fato, as pessoas que têm uma autoimagem positiva, uma autoimagem poderosa, essas pessoas estão muito mais propensas a ter sucesso na vida, muito mais propensas a ter sucesso na vida. Porém, as pessoas que têm uma autoimagem ruim, uma autoimagem negativa, essas pessoas estão muito mais suscetíveis à manipulação, a ter uma baixa autoestima, a serem persuadidas por outras pessoas, a abrir mão dos próprios sonhos para ficar fazendo as coisas pelas outras pessoas e acabam se tornando escravos de outras pessoas. Tudo porque essas pessoas têm uma baixa autoestima, porque têm uma autoimagem negativa ao invés de ter uma autoimagem poderosa. Uma situação para você entender como que é importante nós termos uma boa autoimagem. Uma cliente chegou em mim durante uma sessão e falou, e analisando ela em todas as áreas da vida dela, ela estava realmente bem, porém no âmbito do relacionamento ela estava enfrentando um desafio muito grande. E a gente foi identificar qual era a autoimagem dela e ela identificou que desde criança, desde muito cedo, ela se via como gorda e feia. E por isso, por ela se ver assim, ela acreditava que ela não era digna do amor de alguém. Porém, o que aconteceu? Chegou uma hora que um homem se interessou por ela, um rapaz, e eles começaram a namorar. E ela, na mentalidade dela, esse rapaz era muito para ela. E ela sempre com aquela autoimagem de que não merecia, de que era gorda, que era feia, que não podia ter um bom relacionamento. E foi tendo esse relacionamento, eles foram se envolvendo e ela continuava acreditando isso para si. E chegou um determinado momento que aconteceu. Esse homem, por algum motivo, começou a trair ela. Então ele traía ela, e o que ela fez diante disso? Ela pensava, não, se eu terminar com ele, eu não vou ter mais ninguém, eu não vou conseguir me relacionar com outra pessoa, então é melhor eu fingir que eu não estou vendo. E ela começou a ignorar essa traição, começou a agir naturalmente. E passou mais um tempo, enquanto ela foi empurrando isso com a barriga, o que aconteceu? Ele pegou e engravidou outra mulher, e pegou e foi embora com essa outra mulher e deixou essa mulher sozinha. E ela chegava em Silas, o que acontece? Porque tudo que ele fez comigo, ele me traiu, ele está com outra mulher, eu devia ter raiva, eu devia odiar ele, mas no fundo eu ainda sinto que eu queria que ele estivesse comigo. A pessoa estava completamente má por causa disso. E qual que é a origem disso tudo? A origem está justamente na autoimagem que ela tinha. Ao invés dela criar uma autoimagem poderosa, de autossuficiente, ela fez o quê? Ela criou uma imagem negativa e começou a então depender dessa pessoa para ter um bom relacionamento. Isso daí colocou ela numa posição onde, por ela acreditar que ela não merecia algo melhor, na hora que ela começou a trair, ela fechou os olhos. Uma outra pessoa com uma autoimagem diferente não permitiria isso, ou não continuaria um relacionamento assim, e teria todo um destino diferente. E o que dá a grande importância da gente ter sim essa autoimagem positiva? Para que a gente não se deixe permitir certos eventos na vida, para que a vida não nos conduza para lugares onde nós não queremos, onde nós não merecemos de fato. E uma coisa para ficar bem evidente, que é uma autoimagem negativa, funciona mais ou menos assim. Quando você tem uma autoimagem negativa, é como se você fosse literalmente um buraco negro. Então você suga, tudo que chega a partir de você, você engole. Só que não é um buraco negro de objeto, é um buraco negro de energia. Então chega alguém perto de você, você não é autossuficiente, você não está completo por dentro, você fica sugando. E fica sugando o carinho da pessoa, e fica sugando o amor da pessoa, e fica sugando a atenção da pessoa. E você só quer tirar e nunca retribui nada.
E aí você fica nessa situação e automaticamente, quando você se torna esse buraco negro com uma autoestima muito baixa, as pessoas vão fazer o quê? Elas vão se afastar de você. No começo elas podem até vir por dó, mas depois vai encher, uma hora que vai encher o saco. Você só vai sugar, e elas vão começar assim a se afastar de você, e aí você vai ficar solitário e vai entrar nesse ciclo cada vez mais. Porém, quando você sai dessa autoimagem negativa, você começa a ter um bom diálogo consigo mesmo, você começa a reconhecer suas qualidades, reconhecer o seu valor, você, ao invés de se tornar esse buraco negro que suga, você se torna uma pessoa positiva, que emana, que agrega na vida das outras pessoas. E quando você agrega na vida das outras pessoas agregam na sua vida também. E aí começa uma construção saudável. É por isso que eu sempre vejo que os melhores relacionamentos, entre casais mesmo, os melhores relacionamentos que existem, são quando existem duas pessoas autossuficientes. Ou seja, quando um não está dependendo do outro, não está submisso ao outro, quando um não tem aquela autoimagem negativa, onde o outro está num ponto totalmente positivo. Mas quando existe equilíbrio, quando os dois estão bem, quando os dois têm uma autoimagem positiva, um só agrega na vida do outro, ao invés de um ficar sugando o outro. E por isso que é extremamente interessante e importante nós desenvolvermos uma autoimagem positiva, para que nós possamos melhorar também o âmbito dos nossos relacionamentos, tanto afetivo quanto relacionamentos também a nível profissional e a nível de amigos. E quando a gente fala de autoimagem, de autopoder, de ter uma imagem positiva, nós estamos falando de inteligência emocional, de ter melhores emoções e ter mais confiança, autoconfiança. E muitas pessoas chegam, Silas, mas a autoconfiança não resolve o problema, a autoconfiança é balela. E de fato, a autoconfiança não é para você resolver um problema. Por exemplo, eu quero ser um grande matemático, vou começar a acreditar que eu sou um grande matemático e ter essa autoconfiança, e eu vou lá e vou dar uma aula de matemática e vou saber tudo. Não é isso que é para autoconfiança. Autoconfiança, você tem que imaginar o seguinte cenário. Imagina que existem dois terrenos. Um desses terrenos está completamente envenenado e o outro está adubado. E você chega nesse terreno que está envenenado e você planta uma sementinha de uma habilidade. Vamos supor que você quer ser um bom matemático. Mas você não acredita que você pode ser inteligente, você não acredita que você pode aprender algo novo, você não acredita que você é capaz disso, você está completamente envenenado com uma autoimagem negativa. Tudo que planta ali acontece o quê? Morre. E aí você não aprende, você não desenvolve a habilidade de se tornar um grande matemático ou qualquer outra coisa que você queira na sua vida. Por quê? Porque suas emoções, elas mataram a possibilidade de você crescer na vida. Porém, quando você tem uma autoimagem positiva, você tem essa confiança, não a confiança de que você é um excelente matemático, mas a confiança de que você pode se tornar um excelente matemático. Matemático como exemplo, mas isso daí serve para qualquer coisa que você queira na sua vida. Talvez você queira ser empresário, talvez você queira ser um orador, eu não sei o que você quer. Mas se você não tiver confiança de que você pode se tornar isso, você está matando completamente sua chance de se tornar isso. Mas quando você tem essa confiança de que você pode se tornar, fica mais fácil a gente plantar uma sementinha ali. Sementinha da habilidade, e essa sementinha aí crescendo e se desenvolvendo com o tempo. E aqui que está a grande questão da importância de ter uma autoimagem positiva, de ter autoconfiança. Não que ter autoconfiança vai fazer você ter sucesso, mas ter autoconfiança vai te preparar para ter sucesso e para se desenvolver. E essas daqui são duas formas, então, pelas quais nós nos relacionamos. Nós temos como nós nos relacionamos com o passado, a forma como a gente olha para trás pode trazer comportamentos destrutivos ou pode trazer comportamentos construtivos. E a forma como nós olhamos para nós mesmos, dependendo de como a gente conversa com nós podemos nos tornar propício para o desenvolvimento ou nós podemos assassinar e aniquilar qualquer chance de autodesenvolvimento dentro de nós. Na próxima aula, a terceira parte, eu vou falar sobre como nós nos relacionamos com os outros. E aqui eu vou falar sobre algo extremamente importante, sobre um padrão que nós costumamos assumir nas relações e que isso daí pode, de fato, prejudicar a nossa vida muito, ou então pode fazer a gente se alavancar para ter muito mais sucesso. Eu espero realmente que você esteja gostando disso tudo. Essas 3 aulas, ela é apenas um pedacinho muito pequeno do que é a programação neurolinguística. Se você tiver interesse em se aprofundar, eu tenho um curso com mais de 80 videoaulas. Nessas 80 videoaulas eu explico tudo que é programação neurolinguística, do básico até o avançado, para você conhecer todas as ferramentas e utilizar isso da melhor forma possível
na sua vida. O nome do curso é A Ciência do Sucesso. Entretanto, de imediato, eu espero que você possa fazer uma reflexão muito profunda sobre essa aula. Espero que isso tenha agregado na sua vida. E não deixe de assistir a terceira parte, onde eu vou explicar para você sobre como nós nos relacionamos com os outros. Porque existem algumas coisas que a gente aprende na vida que mudam a nossa vida completamente. Nos faz ter uma mudança muito profunda. E o que eu vou passar na próxima aula para vocês é algo que na minha vida trouxe muita diferença, que fez um impacto muito profundo e com certeza vai agregar bastante na sua vida também. E eu te vejo então na próxima aula. Espero que tenha gostado. Um grande abraço!